Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre falhas e fadigas. Na nossa disciplina de elementos de máquinas, esse é um tema muito importante, pois lidamos com diferentes tipos de peças ou mesmo elementos, seja parafusos, pinos, eixos ou mancais, cupilhas. E é importante que saibamos o que leva esses elementos a falharem ou quebrarem, no linguajar mais popular, mas aqui no linguajar técnico nós vamos falar falharem. Então, imagine qualquer uma dessas três peças ou dessas três imagens, estão mostrando rupturas ou falhas que ocorreram devido a alguns motivos que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Por exemplo, neste caso, um eixo estriado sofreu uma falha, uma peça falhada. Imagine que esse aqui seja o eixo estriado que temos lá na parte traseira dos tratores. Como eu já havia dito para vocês antes, lá nós temos um eixo que nós denominamos de TDP, tomada de potência. E esse eixo estriado, a gente utiliza ele para fazer o acoplamento de máquinas que irão utilizar essa potência transmitida em seus elementos lá na parte de trás, ou ferramentas. E aqui também, imagine que isso daqui sejam outras partes, ou uma rótula, uma peça de união, o mesmo parafuso. Todas essas peças elas estão sujeitas a falharem. E o objetivo de hoje é que nós vamos estudar por que essas peças falham, Então, uma das causas que nós vamos elencar aqui hoje, vamos trabalhar, podem ser por deformação excessiva, desgaste ou corrosão ou fadiga. Quando olhamos para uma estrutura dessa daqui, imagino que seja um casco de navio antigo, e vemos que ele está totalmente corroído, ou desgastado, aqui sabemos que a resistência mecânica, ou mesmo todas as características mecânicas desse material, elas sim se alteraram. Ou mesmo numa situação dessa, onde essa estrutura estava submetida a uma deformação, a uma tensão muito elevada, e ela foi sofrendo a deformação até que chegar numa ruptura. Ou mesmo aqui, o mesmo exemplo lá do eixo estriado, que temos lá a TDP na parte traseira dos tratores, a tomada de potência, que transmite essa potência. Se ele é um eixo giratório, e normalmente ele gira 540 RPM, dependendo da situação que você submeteu esse eixo, ele não conseguiu suportar a torção e o que levou ele até a ruptura. Então, como que essas falhas ocorrem? Esses três são os três motivos principais, então: deformação, desgaste, corrosão ou fadiga. A fadiga nós vamos estudar hoje nessa aula mais a fundo. Mas o principal, essas trincas, o que leva esse material a entrar na falha, a falhar, é justamente a presença de trincas. E aí a gente tem que entender um pouco qual que é a origem e a propagação, como que elas se propagam, essas trincas nos materiais. Bom, essas trincas elas podem se propagar tanto na microestrutura lá no interior, lembra dos grãos lá, que era do conjunto das estruturas cristalinas, até as trincas mecânicas de fabricação, de superfície. Então imagine um material que já vem com algumas trincas ou algumas imperfeições aqui na superfície desse material, então ele vai facilitar a existência dessas trincas. Nós vamos ver hoje que dos fatores que diminuem a possibilidade de falha é justamente o acabamento superficial, ou seja, o quão liso é aquele material, quão bem acabado é aquele material. Quanto mais rugoso, maior a possibilidade de ocorrer uma trinca. Então, essas falhas ela pode significar que uma peça tenha se separado em 2 ou mais pedaços, ou seja, a peça foi dividida, a peça quebrou, ou mesmo que tenha se tornado permanentemente distorcida, arruinando assim a sua geometria. Imagine um eixo que flexionou, que perdeu a sua função, ou mesmo que tenha sua confiabilidade depreciada ou sua função comprometida. Qualquer que seja a razão, ou seja, uma peça que não tem mais utilidade, que não serve mais para aquela função a qual ela foi projetada. Essas falhas elas podem ocorrer, por exemplo, de maneira frágil. Então, ela ocorre tão rapidamente que pensamos nela como instantânea, isto é, a seção transversal simplesmente se partindo. Então, imagine que vamos pegar um giz desses de quadro negro, e no momento que eu faço força nele, que eu tento flexioná-lo, a gente é quase imperceptível, na verdade é imperceptível, quando você inicia a flexão desse giz, você não vê ele deformando, na verdade você só vê ele quebrando, Então ele vai falhar repentinamente, por isso que a gente diz que o material é frágil, ele não flexiona. Agora, se você pega um arame e nesse arame você faz esse mesmo movimento, esse arame ele vai se deformar. Então, essa deformação ela é experimentada por materiais que são dúcteis. Materiais frágeis, como, por exemplo, um giz, ele não vai
experimentar essa deformação, ele vai se quebrar, ele vai falhar. Então a falha por materiais frágeis, ela relaciona-se àqueles materiais cuja deformação verdadeira na fratura é de 0,05 ou menos. Também temos de estar cientes de materiais normalmente dúcteis, isso daqui é uma coisa bem importante, que por alguma razão podem desenvolver uma fratura frágil ou trinca, se usados abaixo da temperatura de transição. Então isso daqui nós vamos ver que em alguns materiais, alguns desastres grandes da engenharia ocorreram justamente pelo desconhecimento dos projetistas e esses materiais que são normalmente dúcteis podem sofrer fraturas frágeis. Então, material dúctil que falha como frágil. Todos, imagino que conhecem, né, esse navio, um navio famoso que virou até filme, é o navio Titanic, em 1912, afundou e levou com ele toda a sua tripulação e passageiros. E um dos motivos que se explica que esse navio afundou foi que, quando foi feito seu projeto, não se sabia que o metal ou alguns materiais, quando estão sob algumas temperaturas muito abaixo daquelas a qual eles foram projetados ou foram ensaiados, eles podem sofrer uma transição, né? A gente fala que é a temperatura de transição. Ou seja, aquele material que era dúctil, ele passa a ser frágil. Então imagine aquele mesmo arame que eu tentei deformar e ele sofreu aquela deformação. Quando eu abaixo muito a temperatura dele, nesse caso, quando eu tentar flexioná-lo novamente, ele não vai deformar, e sim ele vai fraturar. Então é uma das causas, uma das possíveis explicações que ocorreu com o Titanic. No momento que ele atingiu o iceberg, ele poderia ter deformado, mas na verdade ele quebrou, né? Ele falhou. E aí ocorreu os desastres. E não só foi o Titanic, né? O Titanic, se a gente olhar, foi em 1912. Mas aqui, nesse caso, por exemplo, em 1941 até 1945, teve essa marca de navios que construiu 4.694 navios, dos quais 1.289 sofreram fratura frágil. Justamente pela essa falta de conhecimento, por esse desconhecimento que o material ele alterava a sua característica mecânica de acordo com a temperatura. E não só desses casos mais antigos, mas em casos um pouco mais recentes do que esse. Por exemplo, em 1983, o ônibus espacial Challenger também sofreu um acidente que veio a levar à morte de todos os seus tripulantes também, dos seus astronautas. E uma das explicações para esse acidente foi justamente que um dos anéis de vedação dos combustíveis, esses aqui são os tanques de combustível, com o elevar da atmosfera, quando a gente vai subindo, né, em altitude, a gente vai passando por camadas de transição de temperatura, né? Algumas camadas temperaturas são muito baixas e outras as temperaturas são muito elevadas. Então, quando chegou nessa camada de temperatura muito baixa, o material aquele que fazia essa vedação, que seria esse anel, ele falhou. Por quê? Ele atingiu a temperatura de transição e ele experimentou uma fratura frágil. E aí ocorreu de acontecer o vazamento do combustível e então entrou em combustão e levou à explosão do ônibus espacial Challenger. Mas não só de temperatura ou dessa transição de temperatura pode ocorrer esses casos de fratura que a gente viu até agora. Também, por exemplo, em caso ainda mais recente do acidente do Ayrton Senna, o piloto brasileiro de Fórmula 1, ele também acabou morrendo por um desastre ou por um acidente de engenharia ou uma pequena falha da engenharia, pois na sua barra de direção, que controlava o volante dele, ele pediu para que fosse aumentado 5 centímetros da barra. E para fazer esse aumento de 5 centímetros foi adicionado um outro tubo aqui, esse tubo de diâmetro menor. E aí o que ocorre? Quando adicionamos, né, ou unimos dois tubos de diâmetros diferentes, nós criamos uma área aqui que a gente chama de área de concentração de tensão, que é bem nessa área que eu estou destacando. Nessa diferença de seção, né, de um local mais grosso para um local de maior diâmetro para um local de menor diâmetro. E aí ocorre essa região de concentração de tensão. E aos poucos, né, esse material ele vai se deformando até que sofra a falha. Então, vamos ver esse pequeno pedaço. Quando estão em processo de fadiga, os metais apresentam estrias, que são diferentes das provocadas caso uma ruptura por impacto. Então, essas daqui são as estrias que foram sendo provocadas. Então, ele faz essa marca até que ele sofreu a ruptura. E essa marca ela é feita lá na microestrutura desse material. Tá, como que nós então podemos prevenir ou podemos diminuir esse tipo de desastre, ou mesmo os acidentes que levaram à morte de algumas pessoas, de várias pessoas, né?
Ensaios devem ser feitos sob exatamente as mesmas condições de carregamento que a peça experimentará em serviço. Ou seja, se eu vou planejar, se eu vou projetar uma peça nova, seja para qualquer estrutura, ou máquina, ou implemento agrícola, ou máquina estacionária, o importante é que nós peguemos essa peça e tentemos fazer os ensaios exatamente nas condições e no formato que essa peça realmente é. Então, tentamos reproduzir em laboratório, né, em locais de testes, as condições reais que essa peça vai experimentar no dia a dia dela. Então vamos ver um pouquinho dos fundamentos da fratura, né? Ó, separação de um corpo em duas ou mais partes. Então, se eu quebrei, por exemplo, esse corpo de prova, eu separei ele na parte 1 e na parte 2. Então, essa fratura ela ocorreu por trinca. E aí a gente vai ver que ela pode ser fratura frágil, dúctil ou fadiga. E aí aqui a gente já consegue diferenciar, só olhando para o material, quais são as características de um material que sofreu fratura frágil, primeiro material, esse daqui, e quais são as características de um material que sofreu fratura dúctil, segundo material, esse daqui. Olha, se eu sei que o material dúctil ele sofre deformação, então eu espero que ele vai acontecer esse empescoçamento, lembra das nossas aulas anteriores? Então, se ocorre essa estricção e ocorre esse fenômeno, eu sei que esse material ele é dúctil. Agora, se ele não ocorre essa transição ou esse empescoçamento, essa diminuição da seção transversal, eu sei que esse material ele é dito como frágil. Para materiais frágeis, a fratura ela pode ocorrer tanto intergranular quanto transgranular. Então, são as duas formas de fratura. Lembra lá dos grãos do material, como é formado o material. Então, intergranular, nos casos em que ela é intergranular, ela ocorre quando o contorno de grão apresenta resistência mecânica menor do que a matriz. Ou seja, os contornos do grão aqui, imagine que esses são os limites dos grãos. Então, esse contorno ele apresenta resistência menor do que o meio, a matriz do grão. Então, a trinca ela vai caminhar ao longo do contorno do grão. Então, ela vai se deslocando aqui ao longo. Por exemplo, aqui, onde estavam unidas e acabou ocorrendo a trinca. Mas quando ela ocorre no formato transgranular, ela ocorre quando as trincas iniciam no meio do grão. Então, aqui inicia a trinca bem no meio do grão, diferente da intergranular, que ela vai acompanhando os grãos. Então, essas são as formas que as trincas podem ocorrer em sua microestrutura. Lembra que eu disse há pouco tempo que quando a gente muda a seção transversal do eixo, lá do caso do Ayrton Senna, eu vou criar zonas de concentração de tensão? É exatamente isso. Imagine aqui que eu tenho um eixo em que a primeira parte ela tem maior diâmetro e a segunda parte tem menor diâmetro. Então, nessa transição aqui, quanto maior o ângulo aqui, se fosse um ângulo de 90 graus, a concentração de tensão seria maior. Então, nessas peças a gente tenta suavizar, por isso que ela tem um abauloamento aqui, ela não é uma peça reta que vem aqui 90 graus aqui e aqui, como se fosse essa quina aqui, né? A gente tenta suavizar, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Então, imagine que, olha, acompanhe aqui o meu laser, o meu apontador. Então, a gente faz assim, a gente tenta abaular ou suavizar esse 90 graus. Então, a mesma coisa aconteceu aqui na peça, né? Tentou suavizar justamente pela concentração de tensão. Essa região mais escura é onde a tensão está mais concentrada. Então, pode ser tanto devido a um risco na superfície, e aqui também, se eu tivesse uma superfície muito irregular, cheia de trincas ou cheia de marcas, eu teria maior concentração de tensão, ou se o material for dúctil, a carga estática, a carga do projeto pode causar escoamento em uma posição crítica no entalhe. Como assim? Olha, imagine aqui um material dúctil e a carga constante, com a carga estática, e eu inicio essa trinca, ele vai vai caminhando, né, levando até a fratura. Então, aqui é a forma como ele vai caminhando, vai levando até a fratura. Se eu estou aqui, é fácil da gente imaginar que as tensões elas são aumentadas, pois se a gente olha bem a fórmula, a equação da tensão, ela depende da força e da área. Se a força ela é a mesma, só que a área está diminuindo, quando eu estava com toda essa estrutura aqui, sem esses defeitos aqui na peça, eu tinha uma área. Agora eu tenho essa pequena área, mais essa pequena área, mais essa pequena área, mais essa pequena área, que estão suportando essa carga. Se eu diminuo, então a tensão ela vai aumentar muito. Então, isso daqui são exemplos de concentração de tensão que vão levar à fratura. O mesmo, como dito anteriormente, o desenho da peça. Então, quanto mais tentar suavizar essas quinas das peças, menor é a chance de ocorrer uma concentração de tensão ali e de ocorrer uma falha, consequentemente ocorrer uma falha, né?
E aqui são alguns modos que a gente diz que é como a trinca ela vai abrir, como ela vai caminhar, né? Então, primeiro modo, abertura por tração, né? Ou tração. Então, se eu tenho uma força de tração, essa trinca ela vai caminhando aqui, ela vai abrindo, né? Então, eu tenho essa parte está sendo puxada, essa parte está sendo puxada para baixo, essa parte para cima. Então, ela vai abrindo aqui. Deslizamento ou cisalhamento, eu tenho uma estrutura que ela está sofrendo esse tipo de força, né? Uma força cortante que a gente diz. Então, ela pode ocorrer uma trinca bem aqui no meio também, separação aqui. Ou deslizamento lateral ou rasgamento. A mesma coisa, a estrutura agora está sofrendo uma força, está levando a essa ruptura desse formato por deslizamento lateral ou rasgamento. Então, para a gente entender um pouco mais, né, como que acontece essa mecânica da fratura, a gente tem que entender um pouco da tenacidade da fratura. Então, ó, o que é a tenacidade? A gente já havia dito isso antes lá na aula anterior, nas aulas anteriores, que seria então a habilidade do material absorver a energia, se deformando plasticamente até a fratura. Então, quanto mais tenaz esse material, mais ele vai demorar para ele fraturar, ou seja, ele suporta mais tensões por maior tempo ou antes de chegar até a fratura. Então, a combinação de resistência e ductibilidade, quantidade de energia que esse material vai absorver durante a deformação até sua falha catastrófica. Então, normalmente é determinado no ensaio de impacto dinâmico. Grande parte das falhas ocorre por impacto. Bom, imagine que eu estou tracionando uma grade ou mesmo um subsolador. Um subsolador ele é um implemento agrícola que é utilizado para diminuir a compactação dos solos em alta profundidade, 40, 60 centímetros. É como se fosse um garfo, né, que o trator vem arrastando e essas partes, essas hastes, elas estão afundadas no solo. Então, se esse subsolador está sendo arrastado em um solo e ele passa por algum obstáculo, alguns subsoladores têm um sistema de proteção, alguns não. Ele pode então quebrar essa haste. Quando ele quebra essa haste, ele está sofrendo um impacto entre ele e a pedra ou a parte de madeira ou raiz de alguma árvore que ele atingiu no solo. Então ali ele pode quebrar. Então essa falha ocorreu por impacto. Portanto, necessita-se fazer ensaio de impacto para determinar a tenacidade da fratura. Então, essa estrutura ou esse material que é feito, essa haste do subsolador, ela tem que passar por um ensaio para determinar, ó, geralmente o subsolador ele é operado em uma velocidade X, né, do trator, e os solos mais pesados que eles vão suportar tem tanto de resistência. Normalmente fazer um projeto, tem que se pensar em todas essas dificuldades que esse subsolador vai enfrentar para que você não perca a ferramenta ou mesmo não ocorra a parada por manutenção ou mesmo a quebra ou a falha do implemento. Então esse ensaio de impacto dinâmico, ele é um ensaio que a gente chama de Sharp e Izod. Como que ele ocorre? Aqui a gente coloca o corpo de prova e essa aqui é a estrutura do pêndulo que vai atingir o corpo de prova com o movimento, né? Então, de acordo com essa escala aqui, eu vou determinar qual é a resistência a impacto, né, que essa peça ou esse material consegue suportar. Então é diferente do ensaio de tração que a gente faz na máquina universal, que ele é estático ou praticamente estático, né, porque o movimento daquela máquina ele é muito lentamente, ele ocorre muito lentamente, ele vai tracionando aquele corpo de prova de uma forma bem lenta. Aqui, nesse ensaio de impacto dinâmico, ele vai me gerar um outro gráfico um pouco diferente. Então, esse daqui já era o tensão-deformação que nós estamos acostumados, né? Fase elástica, fase plástica e fase de ruptura. Então, aqui é aquele que nós vimos nas aulas anteriores. E aqui o ensaio de impacto dinâmico com um detalhe de temperatura. Vamos analisar esse detalhe de temperatura, que é importante para nós, que nós vimos nas imagens anteriores, que alguns desastres já ocorreram justamente devido a essa transição do material em sua temperatura. Então, por exemplo, temperatura de menos 90, de menos 40 e de menos 10. Olha só o que aconteceu. De menos 90, o material quase não teve a fase plástica. De menos 40, ele já começa a apresentar uma fase de maior deformação plástica. E de menos 10 já tem muito mais a deformação plástica. Então aqui a gente já pode ver que, imagine que esse seja o mesmo material. Para o mesmo material, em temperaturas muito baixas, eu tenho um material que era dúctil que se transformou frágil, ou seja, que sofre uma fratura frágil. E aqui o mesmo material, aquele material que então seria dúctil, temperaturas um pouco mais elevadas, ele se comporta como um material realmente dúctil. Então, esse efeito da temperatura, ele vai depender tanto da microestrutura lá, lembra do cúbico de face centrada ou cúbico de corpo centrado. Então, a temperatura vai depender
o comportamento do material vai depender, então, dessa microestrutura, e também a concentração de carbono que esse aço, que esse material vai ter. Então, aqui eu tenho maiores concentrações de carbono, aqui eu tenho menores concentrações de carbono. Então, energia do impacto, elevei a energia do impacto, a faixa de temperatura que ele trabalhou. Então, para essa temperatura, ele suporta uma grande energia de impacto para essa quantidade de carbono. Quando eu aumento a quantidade de carbono, o que é que ocorre? Eu não consigo absorver uma grande energia de impacto. Eu trabalho nessa faixa de temperatura e eu não consigo absorver uma grande energia de impacto. Então, menores quantidades de carbono consegue absorver maior energia de impacto. Então, agora vamos entrar no que seria então a fadiga de um material. Então, olha, a fadiga é a ruptura de componentes sob carga bem inferior à carga máxima suportada pelo material, devido às solicitações cíclicas ou repetidas. Então, quando a gente olha para uma mola dessa daqui, a gente imagina que ela vai trabalhar lá anos e anos, seja em um carro ou num caminhão. E essa mola está trabalhando, e ela tem um tempo limite, ou a quantidade de ciclos que ela vai suportar antes que ela quebre ou que ela falhe. Então é isso que seria a fadiga, né? Então o ensaio de resistência à fadiga é um meio de especificar então os limites de tensão e de tempo de uso de uma peça ou elemento de máquina. Então também são importantíssimos, e daí que surge então o calendário de manutenções preventivas. Por que a gente tem que trocar de tanto em tanto tempo um rolamento, de tantas em tantas horas? Justamente por conta desses ensaios que foram feitos anteriormente e determinaram, olha, esse material ele suporta tantos ciclos ou tanto tempo de uso, tantas horas de trabalho. Daí surgiram essas recomendações. No material da aula vão estar esses 3 links para vocês verem os vídeos que estão relacionados a esse tema. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Convido vocês a clicarem e se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Quais são os produtos que normalmente então são submetidos a ensaios de fadiga? Bom, molas, barras de torção, rodas de automóveis e pontas de eixo. Então são os produtos mais comuns, né? Entre outros produtos. Então, como que é feito? Corpo de prova padronizado e o mais próximo possível daquela estrutura ou daquela peça como ela realmente é. Então, podem ser feitos dessas duas formas. Por exemplo, essa aqui é uma imagem de uma roda real de carro. Ela está sendo, aqui a gente não consegue ver o formato dela porque ela está girando uma velocidade muito alta. Aqui é um ensaio de fadiga, para ver até quando ele vai suportar, qual o número de ciclos ou o número de voltas que ela consegue dar antes que ela experimente a fadiga, antes que ela experimente a falha, na verdade. Então a ruptura por fadiga ela começa a partir de uma trinca, que a gente chama também de nucleação. Então aqui bem no início, isso aqui já seria a nucleação. E aí aqui é como vai propagando a trinca. Para essas linhas a gente chama de linhas de praia. Até o momento ela só se propagou como linhas de praia. Nesse momento a gente fala que a ruptura foi catastrófica. Então, aqui ela ocorreu de uma hora para outra, ou repentinamente. Então, lembra lá do exemplo do Ayrton Senna? Então, a ruptura por fadiga ela ocorre sem nenhum aviso prévio. Se soubéssemos, o Ayrton Senna não estaria morto, talvez. Ou seja, num dado momento, a máquina está funcionando perfeitamente e no instante seguinte ela falha. Então, ela não te dá avisos. Então, ela inicia esse processo de falha de acordo com os ciclos, então ela vai sofrer a falha. Então, a fratura por fadiga ela é típica, pois ela tem uma região que a gente fala de a região fibrosa, que seria a zona dúctil, e depois a região que a gente chama de região de cristalina. Então, nesse momento aqui, ela está caminhando a fratura de maneira que o material é dúctil, só que chega até uma certa fase, que seria então a divisa. Nessa fase aqui, ela fratura repentinamente. Então, esse momento aqui é o momento que ocorre o acidente, é o momento que ocorre o desastre ou a falha do material em si. Então, para a gente determinar isso, a gente sabe que esse material está sofrendo tensões cíclicas. Então, aqui são 3 exemplos de tensões cíclicas, né? A tensão que é aquela que vai do zero e volta para o zero, que ela está sempre positiva, ou que ela passa por fases positivas, só que ela, de uma positiva até outra positiva, ela passa por zona de compressão. Então, tração, 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 compressão, compressão, tração. Olha, aqui o material está só submetido a tração, 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 e aqui ele é submetido igualmente a tração e compressão. Então, isso daqui são as tensões cíclicas que o material pode experimentar. E cada ciclo desse daqui, olha, isso aqui seria um ciclo, então, ó, que ele sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto,
Esse daqui até aqui, então, seria um ciclo. Faz parte, então, da idade ou da quantidade da vida útil desse material. Então, um conjunto sucessivo de valores de tensão que se repete na mesma sequência e no mesmo período de tempo. Então, isso daqui seria o ciclo, a definição do que seria um ciclo. Então, os tipos de ensaio de fadiga que a gente faz é tanto o ensaio de torção, o ensaio de tração com pressão, flexão e flexão rotativa. O mais usual seria esse flexão rotativa, e nós colocamos o material, submetemos o material, o corpo de prova, a uma flexão e rotação ao mesmo tempo. Então ele está sofrendo rotação aqui, olha o círculo aqui, o movimento de rotação. Esse daqui seria o corpo de prova. E aqui tem uma carga que está submetendo ele nas duas extremidades. Ou ele também pode ser uma solicitação de flexão no extremo. Então aqui também está o eixo ou o corpo de prova. E ele está em movimento rotatório, de rotação. Então está aqui em rotação. Aqui são os suportes e aqui eu exerço uma carga aqui que vai levar isso aqui à flexão. Para determinarmos então essas falhas, essa fadiga, a gente utiliza uma curva que chama curva SN. Então, S de tensão e N de número de ciclos. Então, o número de ciclos que uma peça ou que uma estrutura vai suportar, ele é a vida útil desse material. E sabemos aqui por esse gráfico que quando eu submeto a peça a uma tensão muito elevada, por exemplo, essa tensão S1, o material ou a peça ela vai suportar somente um ciclo. Quando eu submeto ele a uma tensão um pouco menor, por exemplo, S2, esse material vai suportar um ciclo, 2 ciclos agora. Quando eu submeto esse material a um outro ciclo menor, a uma tensão um pouco menor ainda, então esse material ele consegue suportar maior número de ciclos. Só que aí o objetivo nosso, né, o que nós queremos que as peças, ou que os eixos, ou qualquer coisa, elemento de máquina, ele suporte a maior quantidade de ciclos possíveis para que justamente a gente evite de ficar parando toda hora a máquina para fazer uma manutenção ou que a máquina quebrou alguma coisa. Para isso, então, a gente determina que seria um limite de fadiga, onde o número de ciclos praticamente não interfere ou não leva mais a fadiga do material. Praticamente, né, que sabemos que em algum momento esse material vai falhar, mas esse seria o que a gente determina de limite de fadiga. Ou seja, a tensão ela é tão baixa que esse material consegue suportar vários e vários ciclos sem que ele falhe. Então aqui alguns fatores que vão influenciar justamente nessa resistência à fadiga. Bom, uma superfície mal acabada, como eu já tinha dito antes, eu tenho uma superfície que tem a rugosidade é muito grande, com certeza eu vou ter muitas concentrações de tensões, o que vão levar a uma falha mais breve ou em um tempo menor de vida útil desse material ou dessa peça em si. Então a gente liga então superfícies mal acabadas com defeitos superficiais e até tratamentos superficiais, seja cromação, niquelação, vamos diminuir a resistência à fadiga. Tratamentos superficiais endurecedores, aqueles que vão aumentar ali a resistência, ele pode aumentar a resistência à fadiga. Então como que eu posso então melhorar essa resistência à fadiga? Eu posso justamente evitar a concentração de tensão. Lembra lá no momento de eu fazer o projeto da máquina, eu tentar evitar aquelas diminuições bruscas de seção transversal, por exemplo, de um eixo. Se eu preciso realmente fazer uma diminuição de seção transversal, eu faço ela de maneira suave, né? Não bruscamente. Ou um rasgo de chaveta num eixo vai diminuir a resistência à fadiga, por exemplo. Lembra da chaveta das nossas aulas anteriores? Então, se eu tenho um encaixe para aquela chaveta entrar, aquele encaixe ele vai concentrar a tensão e aí eu vou diminuir a minha resistência à fadiga. Defeitos metalúrgicos, né? Inclusões, poros, pontos moles, também devem ser eliminados. Para aplicações com elevadas tensões cíclicas, envolvendo deformações cíclicas, predominantemente elásticas, deve-se preferir ligas de maior resistência mecânica. Então aqui são algumas alternativas que nós podemos tomar ou adotar para que tentemos diminuir essa resistência, na verdade aumentar a resistência à fadiga e diminuir a possibilidade de falhas. Então, como eu havia dito antes, geralmente essa falha por fadiga ela vai caminhando aos poucos, né? E a esse formato que nós demos aqui na microestrutura é chamado de linhas de praia. Então olha aqui a trinca como é que ela vai caminhando. E aqui alguns outros exemplos, né? Como que essa trinca caminha aqui nessas linhas de praia. Então aqui são as linhas de praia, aqui seria a nucleação, o início lá da trinca, até ela chegar à falha. Então nesse momento aqui, ó, por exemplo, quando eu mudo aqui, ó, ele sofreu a falha repentina. Então
se a gente já viu antes lá na curva SN, nós sabemos então que a tensão ela vai interferir justamente na vida útil desse material. Então, quanto maior a tensão média, menor vai ser a vida em fadiga. E maior a probabilidade de fadiga. Ou seja, aumento muito a tensão, olha aqui as curvas, aumento a tensão, maior a minha possibilidade de levar esse material até a fadiga. Então é isso que esses gráficos nos mostram. Justamente que o aumento da tensão, eu vou diminuir a vida útil desse material. Existem alguns outros fatores, que são os fatores metalúrgicos, que vão influenciar na tenacidade e na fadiga dos aços. Então, tamanho de grão, presença de fases frágeis, composição química. Então, para maiores detalhes, peço que vocês deem um pause no vídeo e leiam esse texto que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esses. Outros fatores também é a orientação dos grãos lá policristalinos lá na laminação. Bom, imagine vocês um espeto de madeira e um espeto de bambu. Então, se eu tenho um espeto de bambu, todas as fibras do material ali, elas estão voltadas na mesma direção, que é o material que ele vai sofrer uma carga. Então, se eu pego um espeto de bambu e faço uma carga de flexão nele, qual é mais fácil? Eu quebrar um espeto de bambu ou eu quebrar um espeto de madeira? Eu dividir esse espeto ao meio. Então, é mais fácil que o material de madeira ele sofra uma fratura mais frágil, dependendo, lógico, que a gente vai depender da madeira, da estrutura da madeira. Mas, em geral, a madeira, quando eu forço ela em flexão, ela vai se partir ao meio, vai quebrar em duas partes. E o bambu, ele vai aguentar maiores deformações, vai experimentar maiores deformações e vai demorar mais para se partir em dois pedaços. Então, a estrutura, lá no momento de fazer a laminação, a direção da laminação e a orientação dos grãos cristalinos vão alterar na nossa resistência. Certo que isso daqui não nos atinge muito como engenheiros agrícolas do campo que vão trabalhar em uma fazenda, mas para aqueles que vão trabalhar em projetos ou mesmo para que nós saibamos um pouco mais sobre esse assunto. E aqui só um gráfico, então, demonstrando que a rugosidade superficial, ou seja, o acabamento que eu dou na peça no final, ele vai sim alterar a vida útil, ele vai aumentar a possibilidade de fadiga. Ó. Então, influência da rugosidade superficial sobre a resistência à fadiga dos aços. Quanto mais liso, a superfície polida, mais, levando em consideração o mesmo material, o mesmo desenho e as mesmas cargas, mais ele vai suportar, maior vai ser a vida útil desse material. Influência do acabamento superficial sobre a vida do mancal e carga admissível sobre ele. Então, o mancal é aquele que vai suportar um eixo, né, uma estrutura de uma máquina, seja um mancal de rolamento ou de deslizamento. Então, nós vamos ver, não se preocupe, nós vamos ver isso ao longo da nossa disciplina também, o que são esses mancais. Eles vão suportar mais ou menos ciclos de acordo então com o acabamento, né, da superfície. Esses materiais são preparados. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é a falha, o que são falhas, o que é fadiga em materiais, como isso se aplica no nosso dia a dia como engenheiros agrícolas e ambientais no campo ou em projetos de máquinas agrícolas. Te espero na próxima aula.